Bom, então, dando início aqui ao último painel do dia, de um dia intenso, de muitas apresentações e contribuições aqui de excelentes palestrantes. O painel que traz o tema sobre novos instrumentos para o financiamento agropecuário. Então, a gente já falou de safra, já falou de boas práticas de produção, agora, como é que a gente arruma dinheiro para fazer tudo isso. Então, esse painel conta com o apoio do Datagro Financial, que é uma das unidades de negócios da Datagro, e convido ao palco, então, para moderar as discussões desse painel, a Carolina Troster, de Holanda, que é sócia do Datagro Financial. Por favor, Carol. E para compor essa mesa de debates, eu convido o Daniel Latorraca, que é sócio fundador da Creditares. O Alessandro Correia, que é sócio da Vectis, nosso parceiro. E a Gláucia Brasil, que é sócia do escritório Gláucia Brasil. O palco é de vocês, Carol. Obrigado. Obrigada. Antes de começar aqui, eu prometo que eu vou ser breve, eu sei que a gente já está com o tempo meio estourado, mas antes de começar, eu queria apresentar um vídeo que a gente fez aqui especialmente para o evento, para falar um pouco sobre a nossa parceria da Datagro Financial com a Vectis, em um FIAGRO que a gente tem hoje já listado na Bolsa de 470 milhões de reais. Não vou apertar, travou. O agronegócio então usa a expertise da Vectis Gestão em crédito estruturado com a sólida reputação da Datagro, uma das principais consultorias agrícolas do Brasil, para a criação do PH11, um FIAGRO que pode ser adquirido com uma simples aquisição na Bolsa. A B3 conecta o potencial do campo com as oportunidades de mercado de capitais. O PH11 possui uma carteira diversificada geograficamente com diferentes tipos de cultura, atuando por toda a cadeia, desde o produtor até a indústria. No caso, a operação do PH11 passa por uma análise minuciosa, com a participação direta dos sócios no processo de reestruturação. O FIAGRO oferece aos cotistas distribuições de dividendos mensais e um grande benefício, isenção de imposto de renda para pessoas físicas. Mas se você está pensando em expandir seus horizontes no campo e precisa de recursos, saiba que o PH11 pode ser seu parceiro para solucionar essa necessidade. Conheça agora e saiba como fazer parte. PH11, do campo à Faria Lima. Bom, agora que está devidamente apresentado o VCRA11, acho que a gente vai tentar fazer esse painel aí, como é um tema de finanças, financiamento, uma coisa mais leve, um bate-papo aqui de todos. Queria convidar aí a Gláucia, primeiramente, para se apresentar, falar um pouquinho aí do teu trabalho. Todos. Muito obrigada, Caroline, muito obrigada, Datagro, por esse convite. É uma honra estar aqui, Cuiabá, nossa casa, né, nosso estado de Mato Grosso, conversando com vocês, essa plateia extraordinária, diante dos nossos colegas aqui. Muito obrigada pelo convite. Sou advogada, atuo há 23 anos no agronegócio, quando ainda não se falava em agronegócio. Agronegócio é uma expressão do momento, tá? É pop ser agro. O exercício da nossa advocacia começou nos idos de 2000, então são 23 anos atuando, quando ainda falávamos em fazendeiros, né? Hoje os fazendeiros já não existem mais, a linguagem mudou, avançamos para produtores rurais. Então são 23 anos lidando com as dores do produtor, do fazendeiro, do homem do campo. Houve um tempo que os advogados que se dedicavam às ações e essas demandas, eles visualizavam as dores da produção rural de uma outra forma. Nós éramos chamados apenas quando pouco havia a ser feito.
A gente chama isso de contencioso. Então, quando os bancos, porque a tomada de crédito, nosso painel é sobre crédito, quando o produtor rural se via no nível de endividamento, de comprometimento judicial com execuções, com ações que já engessavam a sua operação, nós, advogados, hoje legal advisors, éramos chamados para estancar hemorragias. O mercado mudou, o agro mudou, as operações mudaram. Com essa mudança, o que a gente nota é que agora o profissional jurídico, o legal advisor, o advogado que atua nesse segmento, ele é consultado para tentar mitigar os riscos e fazer a tradução do que significam essas operações de créditos projetadas no futuro. O produtor rural mato-grossense, sul-mato-grossense, goiano, do estado do Pará, de Tocantins e até mesmo do interior de São Paulo, ele está muito mais preocupado com o que ele está fazendo, para onde ele está caminhando. E a gente percebeu que a legislação de 2020 para cá trouxe muito mais sofisticação às operações de crédito. Por quê? Porque o mercado de capitais veio para o campo. Então, da porteira para dentro, nós temos que aprender a lidar com essa nova modalidade de crédito. Né? A vinda dessa estrutura de crédito mais sofisticada está exigindo, então, que a atividade agrícola e pecuária se performe com mais transparência, com mais nitidez, com números que façam um sentido, e o advogado está cada vez mais próximo das finanças dessas operações. Não basta mais nós opinarmos e emitirmos pareceres legais. Nós temos que encontrar um sentido financeiro. O advogado se aproximou da contabilidade, da auditoria, do departamento financeiro, da gestão, e a gente tem que entender se o comprometimento assumido por esse produtor rural vai encontrar sentido ao longo de 5, 10, 15, 20 anos. Então, é essa nossa expertise e é com isso que a gente atua hoje no mercado agrícola. Obrigada, Carol. Obrigada, Gláucia. Realmente é muito importante esse papel aí, até de formalização, estruturação, para acesso a crédito aí, tanto do produtor rural quanto da agroindústria. Queria chamar o Alessandro aí para contar um pouquinho aí sobre a Vectis e o Fiagro, as operações de crédito aí, o que vocês estão olhando? Obrigado, Carol. Bom, primeiramente, comentar aos colegas aqui de painel. É um prazer imenso estar aqui no evento da Data Agro, da abertura da safra 23-24, aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, estado aí pujante, que vem surpreendendo a gente todo ano, aí, né, batendo recorde de produção de grãos, ganhando produtividade muito grande na pecuária, tem o etanol de milho, enfim, é uma locomotiva gigante aí para o Brasil, e está aqui realmente é uma oportunidade interessante para a gente, né? A gente que está lá do outro lado, lá na Faria Lima, provendo recursos para o agro, né? Através do nosso Fiagro, né? O VECRA, que a gente já mostrou aqui no vídeo. Quer dizer, falando um pouco da Vectis, a Vectis é uma casa que começou em 2016, era uma casa de estruturação de crédito, basicamente, então a gente não tinha gestão de fundos ou recursos que a gente geria, né? A gente fazia uma coisa mais baseada em operação por operação. As primeiras operações, algumas delas foram, inclusive, no setor do agro, e aí, mais recentemente, a gente entrou na parte de gestão com fundos imobiliários, né? E com o advento dos Fiagros, surgiu essa oportunidade e a gente tentou buscar o que tinha de melhor no setor para fazer a parceria que foi a Data Agro, né? Então, e aí a gente fez essa parceria aí, onde a gente tenta unir tanto o expertise de quem conhece muito do agro e quem conhece muito das necessidades das empresas ou dos produtores com o expertise nosso de estruturação de crédito. Então, essa é a ideia
do nosso fundo. Nosso fundo já está com 500 milhões de reais, mais ou menos, e ele é um veículo aí que tem esse objetivo de financiar o agro com um capital de longuíssimo prazo, né? Então, a gente entende que a gente tem um papel importante para desempenhar e, enfim, crescer nesse segmento. E o melhor jeito da gente fazer isso é estando próximo dos tomadores finais de recurso, que são as empresas do agronegócio, os produtores rurais, né? Então, esse é o nosso objetivo aqui, enfim, mostrar um pouco, tentar demonstrar aí como a gente pode ajudar, o que a gente pode fazer, e também colher as dúvidas, se apresentar aí para todo mundo que está participando dessa conferência. Obrigada, Alessandro. Daniel, fala um pouquinho da Creditares, o que você está fazendo aí pelo crédito? Vocês já estão aí presentes em 4 estados, você comentou? São 3 estados. Bom, boa noite, prazer estar com vocês aqui, Carolina, Alessandro, Gláucia, todos vocês aqui. É muito bacana receber o evento da Datagro aqui. Eu já estou nesse setor já faz uns 15 anos e trabalhei muito tempo na minha jornada com inteligência de mercado, com relatórios, e é muito importante a chegada de vocês aqui com todas essas soluções, porque a gente entende que o agronegócio dá saltos, né, e a gente acredita muito, eu particularmente acredito que o próximo salto do agronegócio é nesse melhoramento do nível de gestão. A gente estava vendo palestra sobre governança, e o meio financeiro, né, é parte disso aí, né? E, bom, falando um pouquinho de Creditares, quando a gente começou a empresa, a gente tinha a clara noção de que a gente estava vivendo uma nova era do crédito rural. E são 5 fatores que me levam a acreditar que a gente está vivendo uma nova era do crédito rural. O primeiro fator é que a gente tem menos recursos oficiais disponíveis pelo tamanho da demanda. O segundo fator é que a gente tem mais players, ou seja, olha o tanto de banco que veio financiar o agro, e agora fundos mais recentemente, e todas as estruturas sofisticadas do mercado de capitais se aproximando muito rapidamente do setor. O terceiro consequentemente, com os novos players, eu tenho novas possibilidades para os produtores se financiarem, né, saindo do tradicional do banco. O quarto eu tenho esteiras novas e digitais que eu posso trazer para esse produtor. E o quinto, que é um ponto bastante importante, se há 10 anos atrás o produtor ia no banco pegar o recurso e a taxa de juros estava dada, o prazo estava dado, hoje, quando ele chega no banco, ele precisa fazer uma análise inicial para o banco dizer qual é a taxa dele, né? Porque se eu estou falando que o mercado está mais privado, o mercado privado quer entender um pouquinho melhor esse produtor para daí dar a taxa, né? Diferente do recurso oficial, que está tabelado pelo Ministério da Agricultura todo junho, né, atualizado esse recurso. Então, dentro dessa perspectiva, a Creditares nasceu nesse ambiente, né, para auxiliar, para, de alguma maneira, destravar esse processo para produtores que ainda fazem as suas agriculturas, as suas pecuárias no CPF, mas que buscam também essas novas alternativas. Então, a gente combina tecnologia com assessoria para que a gente identifique a melhor solução para esse produtor. Temos vários parceiros, né, dentro dessa plataforma, inclusive a Datagro Vectis, né, a gente também oferece os produtos de vocês, mas o produtor basicamente entra do nosso ecossistema, que se chama AgroOpenBank, e ali ele tem uma forma mais rápida e assertiva, principalmente assertiva, de buscar crédito nessa nova era do crédito rural. É interessante isso que você comentou, Daniel, da questão do crédito, né? Que antes o produtor rural só tinha a opção de recurso obrigatório, de ir no banco, e hoje estão surgindo outras possibilidades aí de diversificação das fontes de crédito para o produtor rural. E mesmo quando a gente olha o mercado de capitais hoje dentro do agro, ele ainda é relativamente muito baixo, porque a gente está falando aí de um PIB agroindustrial, ano passado, segundo a CNA, de 1,9 tri. Se a gente pegar recursos, plano safra, 340 bi,
Se a gente somar daí estoque de CRAS, hoje está dados de junho da Ambima, estava em 111 bi. Fiagros, hoje são 61 fiagros, 28 listados, triplicou de volume do ano passado para esse, mas ainda são 15 bi de reais. A gente está falando aí, mais ou menos, se juntar todos os recursos de mercado de capitais e banco, a gente está falando de 700 bi para um PIB de 1,9 tri. Então, tem muito espaço aí para o mercado de capitais crescer no agro. A Datagro Financial, ela, para quem não conhece, ela é uma das 12 unidades da Datagro, focada em estruturação de operações de crédito, de capital. Também somos o maior advisor de BNDES direto para o setor agro. E fazemos operações de fusões e aquisições no setor. E recentemente a gente fez uma parceria com a Vectis para ser o consultor exclusivo desse Fiagro, que está listado hoje na Bolsa. E eu acho que o grande diferencial aí desse Fiagro, a gente não vê só o crédito pelo ponto de vista da Faria Lima, mas também ter um pé no campo e olhar isso pelo ponto de vista do consultor e um consultor independente. Ou seja, está sempre olhando para a necessidade do cliente, como é que pode atender aquele produtor rural ou aquela agroindústria da melhor maneira para ela. Dito isso, e partindo do princípio que a Faria Lima gostaria de fazer mais coisas aqui com o agro, Alessandro, na tua opinião aí, o que está faltando para a Faria Lima conseguir fazer mais operação de crédito para o agro e o agro, por consequência, conseguir acessar linhas de mais longo prazo com recursos aí mais atrativos? Obrigado. Né? Agora tá. Acho que não é que está faltando, né? Acho que existe um processo de amadurecimento natural, assim, né, do mercado de capitais, né? Porque o relacionamento com o mercado de capitais é um pouco diferente do relacionamento, obviamente, com o banco, né? Acho que o banco, quando ele olha o cliente, ele tem outros interesses além do crédito e também ele tem toda uma abordagem que é um pouco diferente do mercado de capitais, né? O que a gente de mercado de capitais tem para oferecer, no caso, principalmente dos Fiagros, e especificamente do nosso Fiagro e de alguns outros que são listados na Bolsa, a gente tem um capital permanente, né? Porque esse capital ele é carimbado para o agro, né? O Fiagro ele só pode investir em atividades da cadeia do agronegócio, né? Não pode investir em outras coisas, né? E com isso, esse capital está lá e são fundos perpétuos, a gente gosta de chamar, porque são fundos que não, eles, uma vez que é levantado o capital para esse fundo via uma listagem na bolsa, esse capital fica lá, ele simplesmente é reciclado ali dentro do fundo, né? Ou seja, toda vez que a gente é repago, o principal, a gente tem que reinvestir esse principal, né? A gente só distribui vamos dizer assim, os juros, né? O rendimento do fundo. Então é um pouco, voltando à tua pergunta, quer dizer, é um pouco assim, a gente tentar entender melhor as necessidades do produtor, da agroindústria, do comércio relacionado à água, ou seja, da cadeia toda, e o produtor também entender um pouco o nosso papel nisso, né, que é um papel, um compromisso de longuíssimo prazo. Né? A gente não tem torneirinha assim de, agora piorou, a gente fecha aqui, abre ali, sabe? Agora o agro esse ano a commodity caiu, está um pouco mais difícil, mas peraí, agora a gente vai emprestar para outro segmento, para mineração, sei lá, ou vamos emprestar mais para financiamento automotivo. A gente não tem essa torneirinha, nossa torneira só vai para o agro, né? Então, acho que a partir do momento que as coisas vão se amadurecendo,
acho que a relação vai evoluindo nesse sentido, de entender essa perenidade nossa no setor, né? E que é uma perenidade assim por construção, não é uma vontade de ninguém, ele é por construção assim. Obviamente, tem outras coisas, assim, do ponto de vista regulatório, né? A gente estava discutindo, né? Quer dizer, a regulação que criou o FIAGRO, ele não foi regulamentado totalmente, né? Então, tudo ainda é feito espelhando-se a regulamentação que fez da regulamentação dos fundos imobiliários tradicionais. Por paralelismo, se criou as regras para o FIAGRO. Mas, obviamente, existem coisas específicas do agro e dos FIAGROS que precisam ser endereçadas, né? Uma coisa que a gente acha interessante é o momento que a gente vai poder comprar uma CPR diretamente do produtor rural e, ao invés de a gente ter que passar por uma estrutura de securitização via um CRA, que onera muito e tira um pouco de flexibilidade, né? Por exemplo, se a gente tem um crédito com um determinado produtor e esse produtor aparece com uma ideia que é marginal, ou seja, num valor que não justifica a criação de um novo CRA, uma estrutura nova, acaba inviabilizando. Se a gente simplesmente pudesse ir lá e comprar outra CPR e, com isso, amarrar nas estruturas de garantia que a gente já tinha e poderia aumentar um pouco o volume ali com um custo muito mais eficiente. Então, mas acho que isso vai ser resolvido, quer dizer, essa evolução vai acontecer. Eu acho que, até porque as CPRs estão ficando mais robustas, né? Estou registrado na Bolsa, enfim, né? O que também melhora muito. Então, esse é um ponto. E outras coisas relacionadas, obviamente, a como a gente estrutura melhor as garantias, como recebíveis, esse tipo de coisa. Então, acho que é uma questão de tempo e acho que está evoluindo muito bem, né? Como você falou, a gente saiu de 5 bi para 15 muito rápido. Eu acho que vai chegar logo em 30 bi, que parece muito, mas para toda a necessidade de financiamento do agro não é nada ainda, né? Então a gente tá bem animado, assim. Acho que é uma evolução natural que já está acontecendo, entendeu? Até porque, Alessandro, são operações aí de longuíssimos prazos, né? Hoje tem operação, acho que até 10 anos no fundo, então acho que assim também é uma oportunidade aí do produtor e da agroindústria acessar um funding um pouco mais longo, acaba carecendo um pouco mais de estrutura, de garantias, né? Assim, a gente, na Vex lá, né, na Vex Data Agro, no Vecra, a gente faz operações customizadas, né? E fazer operações customizadas dá trabalho, a gente investe muito tempo e o que a gente tem a oferecer, e até para, vamos dizer assim, diluir esse esforço ao longo do tempo, é fazer uma operação de longo prazo. Esse é o nosso interesse. A gente não tem interesse nenhum de emprestar o dinheiro, ser repago, emprestar o dinheiro, ser repago. Acho que tem outros mecanismos muito mais eficientes no mercado, outros bolsos para serem acessados aí que tem muito mais capacidade de fazer isso muito melhor que a gente. Então, a gente gosta de operações acima de 5 anos, né? Em geral, né? Então, de 5 a 7 ali é o sweet spot, vamos dizer assim, né? Onde a gente tem a maioria das operações e dependendo da estrutura e dependendo da necessidade, a gente faz operação a longo prazo. Assim, porque o tipo de capital que a gente tem para oferecer, ele encaixa em várias situações, né? O que a gente gosta muito é quando tem um projeto muito legal para ser feito, e esse projeto não tem funding, e como é projeto, demanda tempo para retornar, então a gente oferece, sei lá, 1, 2 anos, 3 anos de carência de principal. A gente oferece um prazo longo para poder encaixar com a maturação desse projeto. Então, acho que tudo isso casa muito bem com esse tipo de coisa. E a gente consegue avaliar ali que está gerando um valor, está destravando um valor para quem está tomando recurso,
que com esse valor ele vai conseguir repagar a gente e vai sobrar dinheiro, porque essa é a nossa ideia, a gente quer ser repago, né? A gente não quer emprestar dinheiro para chegar lá e ter que executar a garantia. Essa é a última coisa que alguém quer fazer. Isso vamos dizer assim, a garantia está lá para garantir e cobrir a operação, mas não é porque a gente faz uma operação pela garantia. A gente faz uma operação porque a operação tem que se justificar e parar em pé sozinha. Agora, como você está dando dinheiro de longo prazo e existe em 5, 6, 7, 10 anos, muita coisa pode acontecer, né? Tanto do ponto de vista micro, quanto do ponto da empresa, quanto do ponto de vista setorial, quanto do vista macro Brasil, macro mundo, tudo isso, é importante você ter uma estrutura de garantia que obviamente cubra e proteja bem o credor, porque outra coisa interessante a gente falar, a gente representa quase 6 mil investidores no nosso fundo, né? E são 6 mil investidores, muitos deles com participações pequenas do ponto de vista de volume de dinheiro, mas que para a pessoa é muito dinheiro, né? Então, a gente tem que ter essa diligência também do nosso lado, né? Então, acho que é um pouco essa ligação direta entre o investidor pessoa física que está lá, pegando um pouquinho da poupança dele e querendo investir no agronegócio, e os tomadores de recursos, a nossa responsabilidade é fazer essa ligação da melhor forma possível, né? Então, acho assim que eu acho que é o melhor jeito de explicar o que a gente faz no dia a dia lá. Daniel, em que você tem visto aqui de oportunidade no Estado? Eu acredito que a maioria das operações que você está olhando são mais para CPR, né? Diferentemente aqui da VECT, são mais operações de CRAS. Perfeito. Está pegando o gancho da sua pergunta, né? Hoje, a realidade é que é o seguinte, houve uma transformação do mercado, o mercado de capitais veio, só que 98% dos produtores rurais brasileiros atuam na pessoa física. E aí começam os desafios, né? Porque se eu estou aumentando a exigência de garantia, se eu estou aumentando a exigência de entender o risco, ter transparência do risco desse produtor, a gente tem aí um ponto a resolver, que é exatamente o que a gente faz hoje, né? Então, a gente tem a plataforma, quando o produtor é cadastrado por um dos nossos agrobankers, ele gera um rating e transforma esse CPF em um CNPJ, para que o Alessandro, lá em São Paulo, no momento imediato, fale assim, opa, eu tenho aqui uma DRE mínima desse cara aqui, eu consigo entender se ele vai ter capacidade de pagamento de entrar numa operação de 10 anos, de 6 anos. Então, um ponto chave dessa transformação aí é esse amadurecimento que vai ocorrer dentro desse setor. A gente, como você falou, Carolina, a gente vê de tudo, obviamente mais focado em CPR, por conta do ticket, vamos dizer assim, médio que a gente tem, né, na nossa região de atuação, que é o cerrado expandido que a gente fala, né? Então, Mato Grosso, Minas Gerais, Maranhão, Tocantins, Rondônia, Mato Grosso do Sul. Então, hoje, assim, se você pegar a média, né, desses produtores de soja, de milho, de algodão, café, cana, a gente vai, vamos dizer assim, trazer oportunidades de 2, 3, 5 milhões, porque, vamos dizer assim, esse é o grosso dos 700, 800 bilhões que você falou, que são os custeios, né? As agriculturas sempre exigentes em crédito, então esse crédito que potencialmente tem até mais bolso, né, que como o Alessandro falou, ele é o que gira mais rápido. Agora, claramente, em especial nos últimos 18 meses, esse crédito para investimento, que é o bolso de vocês de 10 anos, ele reduziu bastante, né? Então, porque o produtor ele tem a necessidade, só que o crédito no banco em si ele deu uma sumida. Então, ele precisa buscar alternativas para que ele vá em busca desse crédito do mercado privado, porque a âncora sempre é o recurso oficial. Chegou lá no banco, não tem um recurso oficial em janeiro do ano passado. Chegou lá em agosto do ano passado, não tem um recurso oficial ainda. E ele voltou agora, não tem um recurso oficial. Poxa, eu começo a fazer conta. Peraí, eu estou com um projeto parado já faz 12 meses. Será que eu não consigo me preparar um pouco melhor para ir para uma estrutura no mercado de capitais e obter esse recurso, né, através de um FIAGRO para 10 anos? Ou qual é o risco ou é o custo, né, de oportunidade que eu estou tendo aqui de ficar esperando então esse recurso oficial? Então, por isso que eu acho que nós estamos num momento muito bacana. Apesar de ser um momento assim bastante recente, de acontecimentos muito rápidos, né? Então o FIAGRO começou em janeiro de 2021, nós temos olha o tanto de estoque que já tem, o quanto para vir.
E o produtor, cada vez mais, está se adaptando nessa nova realidade, porque é uma nova realidade. A gente fala até, quando a gente bate um papo e está trazendo um produtor novo, né, para a plataforma, a gente fala assim, poxa, esse novo mercado é show, porque eu tenho várias opções, 1, 2, 3, 4, 5, 10 opções. Já pensou, eu tenho que mandar 10 planilhas, atualizar 10 vezes a matrícula, né, para mandar para 10 caras diferentes. Então, esse é um pouco da complexidade que se gerou, né, na avaliação de risco, e isso que, inclusive, a gente na Creditares tenta resolver. Mas, de qualquer maneira, sim, o agro não parou, né, a gente vê investimentos ocorrendo, mas uma velocidade menor. E isso é preocupante não só no nível da produção, mas principalmente pensando na economia do país como um todo. Eu já ouvi umas 2 vezes aqui hoje, falando da armazenagem. O problema da armazenagem não é outro a não ser crédito. Eu tenho um monte de produtor querendo armazém, eu tenho um monte de indústria querendo vender armazém. Aonde que está, então, o problema disso aqui? Nós temos um déficit gigantesco, né? Só aqui em Mato Grosso, o IMEA faz as estimativas, poxa, só aqui em Mato Grosso nós teríamos capacidade para comprar muitos armazéns, iria faltar indústria, entendeu? Se tivesse o dinheiro disponível, que a vontade existe, a vantagem de um produtor que tem um armazém versus o que não tem armazém está se distanciando cada vez mais por uma série de fatores, né, Franz? A gente tem falado isso, da comercialização, da padronização, da logística e até, inclusive, de necessidade menor de colheitadeiras. Olha que absurdo que isso aí entendeu? Então, se a gente não tem estruturas que financiam investimentos de extrema importância para o país, eu começo a limitar a nível macro um pouco do nosso crescimento também. Então, eu vejo que a gente está num momento de intersecção, de amadurecimento do mercado de capitais chegando, o produtor está conhecendo o mercado, ele está se preparando para esse mercado, talvez ele não tenha toda a documentação ainda agora, mas claramente, nos próximos anos aí, eu acredito que, por exemplo, um desses principais gargalos, que é o armazenamento, vai ser resolvido pelo mercado de capitais, em especial se eu estou pensando numa curva de juros de futuro mais próxima de 9, 10 do que 17, 18. Eu acho interessante esse teu ponto da questão do armazenamento, porque eu acho que entra justamente no ponto que o mercado de capitais quer financiar, que você está falando de financiamento para investimento e longo prazo, que é o que faz sentido aí para uma operação de CRA, uma operação mais alongada. E eu vou pegar esse teu gancho e eu vou mandar para a nossa advogada aqui do painel, porque eu acho que, assim, como é que o mercado de capitais consegue financiar esse produtor e o que o produtor, assim, em termos de governança, formalização, precisa fazer para acessar esses recursos, para conseguir viabilizar financiamento? E vou fazer 2 perguntas em uma, Glaucia. Vou juntar com um ponto que o Daniel mencionou, que é importante também, a questão que ele mencionou aí, cartório, né? Então, se você puder mencionar aí também a questão de títulos digitais. Então, Carol, fazendo uma introdução um pouquinho antes das suas perguntas, a gente também tem que ponderar, o mercado de capitais, ele olha para o produtor rural com muita exigência, né? A gestão, a documentação, o balanço auditado, a gente falou um pouquinho de pessoa física lá em cima, né? O balanço combinado. Mas eu acho que também nós deveríamos prestar um pouco de atenção como é que o produtor rural enxerga o mercado de capitais. O produtor rural nem sempre é o vilão da história, não é ele que está sempre desorganizado, não é ele que está sempre assim correndo atrás. Existe muito que o produtor já possui, né? A atividade já se encontra muito organizada, ambientalmente organizada, tributariamente organizada, no âmbito fiscal organizada, documentalmente organizada. Muito provavelmente a linguagem que se fala não é a mesma, porque como é que o produtor vai eleger em qual casa trabalhar? Muitos clientes perguntam, Glaucia, a oferta é muito. Quando chegou o mercado de capitais de 2020 para cá, o cliente não sabe em qual das portas da Faria Lima bater. Aqui no campo existe um fator chamado confiança.
né? E por que esse crédito de varejo ficou tanto tempo na mão da instituição financeira de varejo? Porque tem uma confiança, porque ele frequenta socialmente o mesmo local que o gerente de banco frequentava. A gente trazer essa confiança, essa credibilidade do mercado de capitais da porteira para dentro é uma missão e é um grande desafio. Quais as instituições atuam seriamente? Quando a gente tem que explicar para o produtor, a gente tem que traduzir em números e simular isso, qual é o ganho dele de sair de uma operação simples para ir para uma operação estruturada de mercado financeiro. Certo? Então, essa projeção, esse longo prazo, essa tomada de recurso em 10 anos, o que ele ganha? Qual é o incentivo disso? Incentivo é tributário, incentivo é fiscal. Mas se nós não tivermos a paciência de simular números, simular dados, simular realidade, dificilmente a gente vai avançar. Eu só consigo confiar naquilo que eu visualizo, né? Então, a premissa me parece que é essa. É um grande espaço, é um excelente mercado, mas a gente tem que ter um pouquinho de calma nesse aspecto. A sua pergunta, ela diz respeito à questão dos títulos digitais, né? De 2020 para cá, com a Lei do Agro, ampliou muito e sistematizou a emissão desses títulos de crédito de forma digital. Muito se falou aqui que nós temos 3 safras, inclusive com a rotatividade, né, a pecuária e a agricultura, pode-se até fazer 4 safras. O problema é o acesso ao crédito, a janela das entre-safras, para que você faça o custeio dessa safra, é muito estreito. Se a gente dividir por um calendário safra, você tem 3, 4 meses, 90 dias, 100 dias para estruturar um crédito de financiamento. Então, se você não tiver com a documentação e essas due diligence, elas vêm e voltam, Faria Lima, Campo, isso traz um retardo e um prejuízo muito grande, sabe, Carolina? E muitas das devolutivas do investidor, o produtor tem. É questão de linguagem, sabe? O documento existe, a chancela existe, a garantia é apropriada para aquela operação, mas, por algum motivo, a troca de informações não foi eficaz. E, nesse momento, o leitor jurídico, o advisor jurídico, é papel dele esclarecer e elucidar isso, tanto para o agente investidor, quanto para o tomador de crédito. E isso não dá para acontecer no momento comercial oportuno, tem que ser sempre para ontem. Com a digitalização da documentação, o cartório digital e toda essa legislação que facilita esse acesso, nós ganhamos em muito a velocidade para isso. Infelizmente, Mato Grosso, por questões que não convém abordar, mas nós ainda não estamos num Sistema Nacional de Digitalização dos Cartórios Imobiliários, mas já temos a ANOREG, que nos permite acessar muita coisa rapidamente. Um outro fator é a alteração da lei da CPR, né? O que vai acontecer? A partir de 31 de dezembro de 2023, a CPR tem que ser duplamente registrada, tanto a que possui garantia imóvel quanto a móvel. Ela tem que ser registrada tanto no cartório quanto na DTVM. Esse é um fator preocupante que muito pouco se fala. Pouquíssimo se fala, e está lá no parágrafo 6º da 8929, modificada pela lei do ano passado, de 2022. São preocupações que o produtor vem tendo e a gente tem que agilizar, nesse sentido, as providências burocráticas, né? E eu acho que é basicamente isso, Caroline. A gente tem que ter um pouco mais de atenção ao que vocês solicitam e ao que nós já dispomos. Nas operações que a gente acompanha, as devolutivas são muito simples e fáceis de ser solucionadas. Existe muito mais de mito do que de problema, né? Então, quando a gente desmistifica as devolutivas da Faria Lima, consegue fazer uma boa simulação e consegue explicar para esse empreendedor, para esse empresário rural, qual é o ganho dele em determinada operação, é claro que nem toda operação se adequa à modalidade dele, à operação dele. Nem tudo é para todos, mas muita coisa se esclarece nesse aspecto, né? Você tem que contingenciar juridicamente, contingenciar tributariamente, contingenciar financeiramente, e, uma vez passado tudo isso a limpo, as coisas ficam bem mais fáceis de ser compreendidas, né? E só para finalizar, o produtor rural é muito exigente, ele tem sido cada vez mais exigente no momento dele fazer suas tratativas financeiras. Ele quer entender, ele quer a tradução no beabá, como eles dizem. Gláucia, faz o beabá, desenha e pinta com caneta colorida. Eles querem entender o que eles estão fazendo, com quem eles estão tratando, qual é a implicação da substituição de uma garantia, da ampliação de uma garantia, qual o nível de comprometimento dele futuro. E essas respostas não podem esperar.
né? Porque a pressão é muito grande, a atividade não para, você tem que tomar decisões ali. E a gente sente, nesse mercado, uma necessidade de maior segurança para essa tomada de decisões. Não sei se eu respondi, se eu confundi, se eu elucidei ou piorei. Não, foi perfeita, Cláudia. Assim, muitos pontos eu concordo com você. Eu acho que essa questão que tem que desmistificar. Acho que, pelo lado do Fiagro, aqui do VECRA 11, a gente adora fazer operação com produtor rural. Eu estava tentando fazer a conta aqui, Alessandra, mas eu acho que, assim, em volume, talvez quase metade hoje do fundo alocado está em produtor, entre produtor de palma, de grãos, de café. Temos até uma operação que a gente financia diretamente 49 grupos familiares, pessoas físicas, produtoras de fornecedores de cana. Então, acho que essa discussão aqui é super rica, porque eu acho que não só a gente, mas como todo mundo quer desmistificar e quer fazer mais operação com o produtor rural, e com a agroindústria, com o agro como um todo. A gente está com um tempo aqui meio apertado, e eu vou só passar aqui para deixar aqui para os últimos comentários aqui. Daniel, quer fazer uns últimos comentários aqui? Não, só agradecer, né, o convite. Prazer falar um pouco desses instrumentos financeiros, das novas oportunidades. Eu acho que a gente tem um caminho pela frente, que hoje foi muito falado, né? Muito crescimento ainda no Brasil, e esse crescimento vai passar pelo financiamento e pelas novas estruturas. E quem quiser conhecer um pouco mais da Creditares, pode entrar nas nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram ou no nosso site, né, creditares.com.br, para entender um pouquinho de como pode ser mais fácil navegar nesse novo mar. Obrigado. Bom, queria agradecer aqui a oportunidade de falar um pouco da Vectis e do Vectis Atagro Fiagro, né, que é nosso bebê lá, né, Carol? E, assim, a gente está aqui à disposição, a Carol, tem a Sofia também, que trabalha com a gente lá na Vex, que qualquer dúvida para entender um pouco mais sobre a nossa empresa, sobre o fundo, sobre o que a gente poderia fazer junto de negócio, enfim, a gente está aí à disposição. E dizer assim, que eu acho que no longo prazo, quer dizer, a gente não pode ficar dependendo só de uma fonte de financiamento, né, o agro brasileiro, né? E ainda mais quando essa fonte de financiamento depende de restrições orçamentárias do governo, né? Então, que é um pouco que o Daniel falou. Então, para mim é inevitável que o setor do agronegócio seja financiado pelo próprio setor privado, né? E então a gente está muito animado aí com as perspectivas de longo prazo, e eu entendo que também a receptividade que a gente tem tido dos produtores, do empresário do agro, tem sido muito positiva também, né? Então me deixa bem animado com as perspectivas que a gente tem pela frente. Acho que a gente já estourou o tempo e eu só quero mesmo agradecer. Foi um prazer estar com vocês. De novo, não sei se a gente esclareceu ou confundiu ainda mais, né? Advogado tem mania de complicar, né? Mas a intenção é sempre simplificar, tá? Muito obrigada pela paciência, obrigada pelo tempo concedido, e foi um enorme prazer estar na companhia de todos vocês nessa tarde. Muito obrigado a todos, obrigado por todos os palestrantes desse painel, Daniel, Alessandro, Gláucia. Muito obrigado, Carol, pela moderação. Foi incrível, muito esclarecedor. Bom, chegamos ao fim do primeiro dia da Atagro, abertura de safra soja, milho e algodão, 2023 e 2024. Eu convido a todos vocês para o coquetel de relacionamento que acontece aqui na área de estandes
do lado esquerdo, saindo da porta principal. E amanhã teremos mais um dia repleto de conteúdo riquíssimo que vai ser compartilhado com vocês. Vamos falar sobre a visão dos traders para a produção, consumo e mercado de soja e milho. Vamos falar sobre boas práticas de sustentabilidade e o papel do ESG, que é um assunto que está super em pauta. Uma tecnologia que está super disruptiva, que é de nanotecnologia para a agricultura de precisão. Vale muito a pena vocês acompanharem também. Falar sobre reforma tributária, com grandes advogados especialistas sobre esse assunto. Tendências para o mercado externo e interno de algodão. E também falar sobre revenda, as perspectivas para o setor. Gostaria de registrar mais uma vez o importante apoio dos nossos patrocinadores, em particular a Coopert, que está conosco como apresenta desse evento, a Agrion, Benri, DEAG, GEMA, ICL, OCC, PK Advogados e Startagro, na cota de patrocínio, as empresas JAC e TOTUS, muito obrigado pelo apoio de vocês, e as empresas que contribuíram na cota ativações pontuais, Aminochain, Banco Pine, EAVision, FS Fuel and Sustainability, Geotech, Grão Direto, Sicredi Ouro Verde e Trato Agronegócio. Muito obrigado pela presença de todos, nos vemos amanhã e um bom coquetel de relacionamento. Até já.